Boa noite a todos presentes, boa noite ao público que está nos assistindo. Nós vamos fazer agora essa reunião que é da audiência pública, com a participação dos munícipes, sobre a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do município de Baldim, declaro aberto nossos trabalhos. Pastor, por gentileza. Boa noite a todos os colegas, boa noite a todos presentes, boa noite a todos os ouvintes. A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, nos diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vai, não há obra nem ciência, nem indústria, nem sabedoria alguma. Então, tudo que vier vamos fazer, faça com força, com coragem, com determinação, com verdade, com seriedade, faça com toda dedicação, porque todo trabalho tem a recompensa. Amém? Vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que nos dê direção, assim como a primeira reunião foi uma reunião tranquila, uma reunião de paz, que Deus nos dê sabedoria, direção, e que essa reunião esteja no controle de Deus, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, entregamos mais uma vez essa reunião em tuas mãos, e pedimos ao Senhor sabedoria e direção. Espírito Santo, fale conosco, toma direção, em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão aqui presentes, boa noite para quem está assistindo através do site aí da Câmara. Chamado dos vereadores, edital de convocação de audiência pública sobre o projeto de lei complementar número 05/2023. Tarcísio Barreto dos Santos. Licamor Lopes da Silva. Lúcia Helena da Cruz. Márcio José Gonçalves. Marconi Antônio Ferreira. Presente. Mateus Henrique Salvador. Moacir Eudes de Sena. Pedro Henrique Pereira Correia. Remy Rodrigues. Boa noite mais uma vez. Quem está nos assistindo aí, essa reunião de audiência pública que a gente está fazendo aqui hoje, ela vem a tratar do Código Tributário do nosso município. É de suma importância para todos os munícipes, porque tem algumas coisas que vai interferir no bolso da pessoa. E hoje, atualmente, a situação que a gente vive é complicada. Então, por isso, foi o motivo que nós fizemos várias divulgações, teve carro de som trabalhando nas ruas, nos distritos, na cidade aqui na sede, nas zonas rurais. Foi divulgado e veiculado através de redes sociais, os vereadores divulgaram também, eu acredito que divulgaram, do boca a boca, e eu fico um pouco assim, meio preocupado. Agradeço a presença de vocês que estão aqui hoje, muito importante. Será que a população está preocupada com o tipo de ação dessa? Eu não sei. Vou fazer essa pergunta no ar, porque a casa praticamente é vazia. Eu torço para que tenha mais gente assistindo a gente para tomar conhecimento desse assunto. Porque reclamar lá depois, lá na frente, é mais complicado. Então, exercer o direito de cidadão é essa hora aqui, dessa participação. Então, assim, tomar conhecimento depois, é mais fácil.
é mais cômodo você ficar dentro de casa, você participar, ou você pegar uma internet, ligar e assistir. Eu não sei, eu acho que eu, na minha vida, eu não aprendi com coisas com comodidade, não. Eu sempre busco me esforçar, correr atrás. E assim, a gente tem que ter tem que ter umas coisas que a gente tem que participar mais, praticar mais. Quando eu falo que não sei se tem alguém que não tem interesse, mas na hora que o doer posto lá fora, aí a coisa complica, entendeu? Então, assim, eu fico muito preocupado com a casa vazia. Depois eu quero até ver a quantidade de pessoas que estão assistindo via canal, via link. Muito sério isso. Muito sério. Eu vou passar a palavra para o doutor Aurélio, que ele vai explanar um pouco, e depois a gente passa para a doutora Bruna, para falar desse projeto, da super importância desse projeto para a nossa sociedade. Então, a palavra vai ser passada para o doutor Aurélio. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os ouvintes, né, e quem está assistindo. Eu fiz a análise já do projeto, já emiti o parecer jurídico, inclusive, né, e eu verifiquei que realmente é necessária a atualização da legislação municipal, porque, na verdade, o projeto de lei ele não contempla só aumento de tributos, ele não se resume a isso, né? Ele é um código bem extenso, bem completo, e não que o nosso código seja ruim, o código vigente, mas é uma legislação que merece ser atualizada. Precisa, são 15 anos, e ainda mais em questões tributárias, isso muda com muita frequência, né? Então, a legislação está desatualizada. E, sobre a questão principal que o presidente falou, presidente, eu cheguei a fazer algumas comparações e vai ter casos de tributos que vai diminuir, porque está sendo implementado um conceito de isonomia tributária, né, que é tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais na medida dessa igualdade. Então, eu já tive a oportunidade de falar sobre o código na primeira vez. Eu elogiei o trabalho que foi desenvolvido, um trabalho sério, um trabalho bem feito, e tenho a percepção que o município vai ganhar com a implementação desse código. Como a atualização do cadastro, que são aquelas informações do tipo de construção e que vai afetar diretamente o valor do tributo, que é de baixo padrão, de padrão inacabado. Isso vai ser necessário uma ação do Poder Executivo para atualizar. Esse código não tem condição de entrar em vigor logo agora, no princípio do ano que vem. Isso é um trabalho que vai se alongar pelo primeiro semestre. Então, uma sugestão que fica aqui é deixar esse código, esse texto, ver que foi bem feito, é um texto bem elaborado, para entrar em vigor em 2025, no primeiro dia de 2025. É uma sugestão, talvez, não conversei com vocês sobre isso, mas talvez seja a solução que vocês estão precisando. Então, essa é a minha mensagem, presidente, é a minha visão. Eu já trabalhei com isso também, já elaborei códigos, então estou falando depois de ter estudado. Eu li o código artigo por artigo. Ok? Ok, doutor. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Bruna, autora aí do trabalho aí no nosso município. Gente, boa noite. Presidente, vereadores, presentes. Boa noite, presidente, vereadores, todos que estão presentes, nossos ouvintes. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do projeto de Código Tributário. Esse projeto ele foi elaborado no ano passado, né? Isso. No ano passado, durante o tempo que eu tive prestando assessoria aqui no município,
E ao longo desse tempo que eu fiquei no município, eu percebi, como o doutor Aurélio falou, que a gente tinha um código bem feito, mas um código que ao longo de 15 anos não sofreu as alterações que foram vindo pela jurisprudência, pela própria legislação tributária nacional. Ele teve, ao longo desses anos, somente 2 alterações. Uma em 2017, que foi para incluir o ISS de cartão de crédito, e ano passado vocês fizeram uma correção do IPTU, que já vinha sendo feita, já vinha sendo aplicado ao longo dos anos. E aí eu percebi várias inconsistências nesse Código Tributário, basicamente na questão do IPTU, que eu vou deixar para a gente falar por último, porque eu acho que é um tema que todo mundo vai gerar mais discussão, e no processo tributário, que eu percebi que havia uma grande deficiência no atual Código do município. E esse projeto ele é estruturado com base no Código Tributário Nacional. Se a gente for pegar, ele vem um padrão que é exigido pela legislação. Ele vai ter uma parte inicial, que ela é uma parte conceitual, ela vai trazer os conceitos de tributo, de imposto, de contribuinte, vai trazer toda a parte conceitual. Depois a gente vai ter uma parte, que é o meio do código, ele vai destrinchar cada um dos tributos municipais que a gente tem. Os impostos, as taxas e a contribuição. E em seguida, a gente tem um capítulo grande, que é disciplinando o processo, que é como o cidadão que se sente indignado com aquela tributação, com aquele imposto, ele vai agir perante a prefeitura. Porque a gente sabe que a gente tem que colocar meios para que o cidadão seja ouvido, para que os direitos dele sejam garantidos. E aí, essa parte final, ela estruturou o processo tributário perante a prefeitura. Ela vai ter criado as instâncias, como eu vou detalhar anteriormente. Ele trabalha com os 3 tributos previstos na Constituição Nacional, na Constituição Federal, que é o IPTU, o ISS e o ITBI. Todo mundo preocupa-se mais com o IPTU, porque o IPTU é aquele imposto que vai diretamente na população. Mas o imposto que nós, como administração legislativa, devemos nos preocupar mais, não é o IPTU, é o ISS. Porque o ISS, ele é um imposto que ele está incidindo diariamente aqui. Ó. O IPTU é uma vez no ano que vai ter IPTU. Já o ISS, não. O ISS, ele tem todo dia. Todo dia que tem uma prestação de serviço, nós estamos falando de ISS. Tem ISS. Foi ali na manicure, foi criar a unha? Tem ISS. Andou de táxi? Prestação de serviço. Olha o ISS aí. Então, o carro-chefe dos tributos municipais é o ISS. Tanto que agora, com a reforma tributária, eles já perceberam que o ISS hoje responde com a maior tributação nacional. Nós, municípios, estamos deixando ele de lado. E agora eles colocaram ele no bolo lá na reforma tributária, estão querendo tirar ele dos municípios. Por quê? Porque ele é o que mais incide. Se a gente tiver uma fiscalização de ISS, toda vez que um cartório está ali, reconhecer uma firma, aquilo é prestação de ISS. Olha o ISS ali que ele tem que pagar. Você foi no banco, pagou uma conta, é ISS, porque é prestação de serviço. Então, é um imposto que a gente tem que ter maior preocupação. E foi um imposto que foi mais detalhado no outro projeto. Se a gente pegar o capítulo do ISS, ele é o capítulo mais abrangente do município. Por quê? Porque a gente só consegue arrecadar ISS se a gente fiscalizar. Qual que é a deficiência desse código atual? O sistema de fiscalização. Eu não tenho uma fiscalização do ISS, eu não tenho um processo, porque quando eu vou tributar banco, banco não aceita de bom agrado que ele vai ter que pagar o ISS, não. Ele vai querer entrar com um processo contra a prefeitura. Aí quando ele pega o código do município e ele vê, peraí, quem decide nesse código aqui sobre o recurso é o prefeito. Pode isso? Ele vai falar, não pode não. Aí ele vai para a justiça e o imposto que você pôs para o banco vai cair na justiça. Por quê? Você não tem uma instância julgadora que é imparcial.
Então, essas correções todas foram feitas dentro do nosso projeto de código. E outra questão do ISS que é importante a gente bater é sobre as alíquotas. Existe uma lei federal, a Lei Complementar 116, e ela vai trazer uma lista de serviços que são tributáveis pelo ISS. E essa lei complementar, ela não te fala qual é a alíquota que cada prefeitura pode cobrar. Ela só fala que ela vai que a prefeitura ela tem que instituir, que ela vai cobrar de 3% a 5%. No nosso município hoje, aqui em Valdir, a alíquota ela é única. Ela é 3%, independente do tipo de serviço. Então, o banco paga 3%, o cartório paga 3%. Essa linha de transmissão, quando passou pelo município da Quebec, que estava construindo, ela se pagou 3% também. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é manter a alíquota de 3% para a maioria dos serviços, principalmente aqueles serviços que impactam a população local. Mas por que não colocar 5%, que é a alíquota máxima, para o cartório, que já tem o serviço dele fixo? O cartório não vai aumentar o serviço para a população, independente da nossa alíquota ser 3 ou 5, porque quando é feita a tabela, eles já consideram o máximo da alíquota de ISS. A mesma coisa o banco, a linha de transmissão. Então, a proposta no ISS é que a gente aumente para 5% nesses serviços em que não há um impacto na população, mas que a tributação já é incorporada no seu grau máximo. O ISS também, ele incide nas construções. Todo mundo, quando vai construir, hoje eu quero ir lá averbar minha construção no registro de imóveis. Aí eu tenho que ter o alvará de construção, o ABITS, o baixa-obras. Né? Então, são os 3 documentos que a prefeitura tem que emitir para você conseguir regularizar a sua construção. E dentro desses documentos, tem que se pagar o ISS da obra, que ficou nos 3%. Nesse caso aí, a gente não houve aumento. Mas nós disciplinamos toda essa questão do ISS no alvará de construção dentro da proposta do código, vinculando-se tanto ao alvará de construção, ao ABITS e o baixa-obras, para dessa maneira facilitar o trâmite da população para a regularização de obra. Porque hoje você chega e você requer aí daí um tempo você tem que ir lá para requerer o ABITS, depois do ABITS você pega e baixa a obra. Não, nessa proposta, junto com o ISS, a gente já juntou a emissão dos 3 documentos para a regularização de obra. A gente disciplinou também a responsabilidade tributária, o que não estava assim, muito claro no código anterior. Por quê? A gente tem que quem é o principal contribuinte é o prestador de serviço. Mas, em determinados casos, a gente tem que aquele que recebe a prestação de serviço, ele pode, sim, ser o responsável tributário. Ele é chamado de tomador de serviços. E essa questão, ela também foi disciplinada no código. Por quê? A partir do momento que o prestador ele não pagou aquele imposto, se eu tenho a responsabilidade tributária definida e pontuada como ela vai ser, eu posso cobrar do outro. Então, isso também foi disciplinado. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, quem era, vamos pegar a linha de transmissão. Quem construiu a linha de transmissão, o dono da obra, vamos falar, era a Mantiqueira, que terceirizou para outras empresas. Então, quando a gente fala de responsabilidade tributária, a gente pode cobrar da cadeia toda. Então, eu não preciso cobrar só da Mantiqueira. Eu posso cobrar da Quebec, eu posso cobrar da que sucedeu a Quebec. Então, tudo isso foi detalhado dentro do código. A gente criou também a fiscalização e a responsabilidade. Por quê? Porque hoje, se a gente não criar as obrigações, a gente tem uma chance maior de a gente ter uma evasão tributária. Então, foi criada a obrigação de que os prestadores, os tomadores de serviço, ao preencherem, efetuarem uma prestação de serviço, eles passam a ter obrigações acessórias de informar a prefeitura, sob pena de multa.
Porque se ele não nos informar, nós não vamos conseguir alcançar a tributação plena. Então, essa questão de fiscalização de obrigações acessórias também foi delimitada dentro desse projeto. Basicamente, o ISS, ele trouxe isso. Outra questão do ISS é a nota fiscal eletrônica. Hoje, no município, a gente tem nota fiscal eletrônica, cumprimos as exigências legais, mas ela não estava disciplinada dentro do código. Então, a gente trouxe para dentro do código a regulamentação completa da nota fiscal eletrônica. Porque antes a gente tinha só a exigência do governo de ter a nota fiscal eletrônica. A partir de agora, ela está dentro da proposta do código. O segundo imposto municipal é o ITBI, que é aquele imposto que ele é pago todas as vezes que a gente tem a transmissão de bens imóveis. Ou seja, quando tem compra e venda de bens imóveis. Atualmente, a alíquota é de 3% no município, independente do valor do imóvel. Então, se eu compro um imóvel de 50 mil, é 3%. Se eu compro um imóvel de 3 milhões, é 3%. Pensando, como o doutor Aurélio disse no começo lá da fala dele, esse código ele é pautado pela isonomia e pela justiça fiscal. Então, a gente propõe, pensando na justiça fiscal, na isonomia, da capacidade contributiva também, aqueles que mais têm condição, mais eles vão pagar. A gente criou, está propondo dentro desse código, a alíquota progressiva, que vai de 0,5% até 3,5%, a depender do valor do imóvel. Então, se o seu imóvel era mais barato, você pagava 3% de TBI, agora você pode, dependendo do valor, pagar 0,5%. Então, aí, nesse caso, nós não estamos falando de uma lei que vai só aumentar tributo. Ela pode aumentar o tributo? Pode. Porque se antes o imóvel de 2 milhões pagava 3%, agora ele vai pagar 3,5%. Mas aquele de 50 mil, que pagava 3%, vai pagar 0,5%. Com garantia da capacidade contributiva e da isonomia. Dentro do ITBI também, a gente criou um capítulo de obrigação para os cartórios. Então, a partir do novo código, você chegou para lavrar uma escritura pública de compra e venda, o cartório ele vai ser obrigado a exigir o pagamento do ITBI. Porque hoje, pode-se exigir o pagamento do ITBI quando você for registrar essa escritura lá no registro de imóveis. E agora, com o novo código, não. Chegou no cartório de registro de imóveis, vai se exigir o ITBI. E aí criou-se também a obrigação de que todos os tabelionatos de cartório, eles vão ter que informar para a prefeitura todas as escrituras que foram feitas. Então, nesse caso, a gente está trazendo uma obrigação para o cartório, que já é exigido em vários municípios, não é inovação que eu estou trazendo aqui, mas é uma obrigação a mais para que a gente possa fiscalizar e ter controle. Porque nós, da prefeitura lá, do setor de tributos, ele não tem noção de quais são as escrituras que estão sendo lavradas no município. Ele só vai ter essa noção a partir do momento que o cartório comunicar. Então, o cartório, sob pena de aplicação de multa, o cartório de registro de notas, ele terá que comunicar que está sendo lavrada uma escritura. Essas são, basicamente, as alterações que a gente vai ter no ITBI. E aí, vamos falar agora... Sim. Sobre o ITBI, a gente já tem sugerido uma pauta de valor Sim. para deixar apenas um critério discricionário da administração de quem for fazer essa avaliação. Sim, eu deixei para a gente incluir junto, já Fazer mais alterações. Esse contrato de convivência é um contrato de gaveta. Sim. Esse contrato aí é um contrato de gaveta, né? Você fazendo. Mas aí, se for cobrar ITBI no cartório, você vai fazer em qualquer lugar. Não, é porque o contrato, você cobra esse ITBI não é quando você faz um contrato de compra e venda, é quando você lavra a escritura de compra e venda. Então, quando você pega o seu contrato de compra e venda e vai no cartório de notas, e você pode ir em qualquer cartório de notas, aqui, em qualquer um do Brasil, aí sim
tem que se cobrar o ITBI. Porque esse contrato de compra-venda, você pode separar só para reconhecer aquilo, né? Não é esse momento, não. É no momento da lavratura da escritura. Da escritura. Tá certo. Tá? Não é no momento do contrato. Então tá, obrigado. Outro imposto que a gente tem é o IPTU. Primeira questão do IPTU, que gera-se muita dúvida, é a questão se para cobrar IPTU eu tenho que ter um imóvel regular, eu tenho que ter escritura, eu tenho que ter um registro? Não, eu não preciso da regularização do imóvel para se pagar o IPTU. Porque o IPTU, ele também tributa a posse. Então, se você está ali dentro daquele imóvel, age como se dono fosse, você também é tributado pelo IPTU, independente de regularização do imóvel, o que é diferente do ITBI, igual você falou aí do contrato de compra e venda. Às vezes eu faço só um contrato de compra e venda e vou vendendo aquele imóvel para um, para outro, por quê? Porque eu não tenho registro dele. Então, aí eu não vou pagar o ITBI, porque o ITBI pressupõe a regularidade do imóvel documental. Já o IPTU não. O IPTU, ele é pela posse. Tá? E aí, essa é a primeira questão que a gente tem que falar de IPTU. O IPTU também, ele é calculado sobre um percentual, sobre um valor que é denominado valor venal. O valor venal é o valor que o código ele vai trazer. Normalmente, todos os códigos tributários municipais, ele traz uma tabela para que você chegue a esse valor venal. Esse valor venal ele é calculado com base no tamanho do terreno, no tipo do terreno, nas dimensões referente à construção. O valor do terreno, o valor da construção e chega ao valor venal. E nesse valor venal que se chega, aplica-se uma porcentagem, que é o que você vai pagar de IPTU. O valor venal, muita gente pergunta, é o valor de mercado? Se uma casa vale 200 mil, o valor venal dela é 200 mil? Normalmente, não. O valor venal ele tende a ser um pouco mais baixo do que o valor do mercado. Por quê? Porque o mercado ele oscila o tempo inteiro. E o valor venal ele é previsto dentro de uma lei que estabelece os valores. Então, eu não tenho como, toda vez que o mercado oscila, eu vim aqui na Câmara protocolar um projeto de lei para mudar o valor venal. Então, não. Então, pautou-se que o valor venal ele é mais baixo do que o valor de mercado. Mas é o mais baixo, que ele não é tão mais baixo também não, porque senão eu não teria uma tributação sobre a posse e a propriedade. Ele é um valor mais baixo do valor do mercado, levando em consideração a oscilação, mas próximo da realidade. Atualmente, o IPTU de vocês, ele existe um valor venal que é feito com base em cálculos, em valores fixos, que é o que a gente propõe aqui, mas com uma grande diferença. Aqui, quando a gente fala de cálculo de IPTU, a gente está falando em garantia da isonomia, da capacidade contributiva e da justiça fiscal. Por quê? A pessoa que mora no centro e a pessoa que mora naquele bairro mais distante, em regra, o imóvel do centro, ele é mais valorizado do que aquele distante. Às vezes, aquele bairro distante, a rua não tem calçamento, a rua ainda não tem a infraestrutura toda e ela vai pagar o mesmo tanto do que o do centro. Os padrões de construção também devem influenciar. Às vezes, a minha casa ela é uma casa que ela não tem um acabamento completo, porque ela não está pronta, e a casa do meu vizinho, ela já está de porcelanato, ela já está de blindex, ela já está toda pronta. Em regra, o meu metro quadrado de construção é mais barato do que o do meu vizinho, pelo meu padrão de acabamento. Então, propõe-se que com esse novo código, a gente tenha essa diferenciação. Hoje, para vocês terem um exemplo, hoje o metro quadrado aqui no município, ele está fixado
em R$ 185,26, independente do tipo de construção. Então, a casa que é de porcelanato, toda em madeira, com piscina, tanta suíte, área gourmet, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais, paga o mesmo tanto da casa, do conjunto habitacional que não tem um acabamento de porcelanato, que não tem piscina. Então, essa correção que está sendo feita. O que se propõe? Se propõe, por exemplo, que a casa, que ainda eu moro nela, ela tem condição de moradia, mas ela não está com o acabamento completo. Ela ainda está com a parede só um cimento grosso, ela não está pintada, ela tem um piso, mas ainda ela não tem os acabamentos todos. Se pague R$ 70 pelo metro quadrado. Então, no lugar de R$ 185,26, vai se passar por R$ 70. E aquela casa de padrão alto, com piscina, área gourmet, não sei quantas suítes, porcelanato, em vez de pagar R$ 185,26, ela tem que pagar um valor mais alto, como garantia da justiça fiscal. Quando a gente tiver essa planta genérica de valores, que é uma planta que traz em abstrato o valor do metro quadrado, e calcular para a casa A para a casa B, nós vamos ter casos que o tributo, o IPTU, vai abaixar. Por quê? Porque a casa lá no conjunto, que é sem acabamento, no lugar dela pagar R$ 185,26, ela vai pagar R$ 70. Mas aí vai ter casas que estavam lá de alto padrão, pagavam R$ 185,26, ela vai pagar R$ 300. Então, vai ter aumentos, mas também nós vamos ter uma redução do valor. Tudo isso com garantia da justiça tributária. Tá? E um outro exemplo que eu trago assim, dessa distorção, hoje a gente tem que o imóvel comercial, ele paga R$ 372,00 por metro quadrado e o galpão R$ 111,42. Peraí, o galpão ele paga menos do que o residencial. E olha que o galpão ele está tendo atividade econômica. Então, você tem um galpão que funciona uma indústria, uma fábrica, metro quadrado, do que uma residência lá no conjunto habitacional. Isso daí está mostrando a discrepância da capacidade contributiva. Porque a indústria, se a gente for pensar em capacidade contributiva, ela tem mais condição de pagar imposto do que o cidadão. Então, corrige-se também esse valor de metro quadrado para a construção, para a industrial e para a comercial. Houve-se também. O comercial, ele passa-se a ser 280 metros quadrados, porque hoje ele também está muito mais alto do que o galpão, né? O industrial que sobe um pouco. O industrial vai para de 111, ele vai para 380. Mas o comercial, que é as lojinhas aqui do centro, vamos falar assim, as lojas, que é a padaria lá do distrito, vamos falar assim, a padaria hoje, do distrito de São Vicente, por exemplo, ela paga por metro quadrado R$ 372, o que está discrepante, porque o comercial, às vezes, ele tem um comércio muito pequeno. Então, passa-se que o comercial ele vai abaixar, vai para 280, o industrial aumenta. A área industrial. A área industrial? Você está falando da área industrial. A área industrial é que gera emprego, que é raro ter um emprego, que fomenta, que vai gerar um emprego, você está dando audiência. Então, se vai aumentar para 300 e tanto, o dono da metalúrgica, por exemplo, em São Vicente, vai diminuir o número de funcionários porque aumentou muito o imposto. Aí tem que ver esse lado também. Mas aí existe uma coisa que chama fator de correção de terreno. Quando você fala de terreno muito grande, igual uma indústria metalúrgica, porque ela deve ter lá mais de 1.000 metros quadrados. E é lugar ainda, não é propriedade da metalúrgica de São Vicente, não. É o único lugar que está dando emprego lá. Igual agora tem a fábrica de doce. O galpão da fábrica de doce é enorme.
mais de 4 mil metros, né? 4 mil metros. Aí faz a conta em 4 mil metros, quanto vai dar de custo aí nesse galpão? Vai dar. Vamos fazer. Faz a conta. Só que você tem um fator corretivo de 10% por causa do tamanho do imóvel. Vamos falar dos fatores corretivos. Beleza? Eu falo, igual eu falo aqui. Pode ter vereador, pode ter vereador, pode ser pouco. Nós temos que olhar o lado do emprego de Baldinho, nós temos que olhar o lado do assalariado, para não viver Vai mais. pagar 1.250. Pois é, 1.250, mas o quê? Por ano, mas é um dinheiro que poderia, se fosse R$ 600, estava bom. Como funciona, não tem, o povo aqui não tem emprego. Nós vivemos uma cidade de quê? De aposentados, assalariados, né? Os jovens estão desempregados, não tem incentivo. Não estou falando, toda gestão não preocupa em trazer uma empresa para cá, uma empresa que vai dar emprego para os jovens, para os adolescentes. Isso nós temos que olhar. Nós, como representante municipal, nós vamos ter estudantes muito estudados. Sim, não. Deixa eu só terminar, porque isso aí nós vamos ter que fazer muito emenda nisso aí. Sim. Entendeu? Eu vou fazer emenda, eu conserto, o meu voto eu não voto. Porque eu estou olhando do lado do povo Baldinho. Estou olhando para a prefeitura, não. A prefeitura está falando, que vai fazer isso, fazer não sei o quê, que vai melhorar não sei o quê, balela. Porque depois de meter a caneta aí, chega lá, eles fazem o que quer, fiscal faz o que quer, bota o valor que quer. Depois eu vou falar. Vai falar. Então, pode deixar que essa alteração do valor, até não tem aqui, você pode ser feito porque é uma proposta. Então, antes de iniciar o prazo, para 380. Você pode ser alterado. Outra coisa que não existia no código anterior, que está se trazendo agora, são os fatores corretivos. Porque existem imóveis que eles têm condições diferenciadas dos outros. Às vezes, a gente tem um terreno, que o metro quadrado dele, ele é mais barato. Por quê? Porque ele está. Às vezes ele está no terreno que é alagadiço, às vezes ele está no terreno que ele é de morro, às vezes ele está numa grota. Então, todos esses fatores corretivos também foram previstos para diminuir o valor do IPTU. Então, a gente tem um fator corretivo sobre vila, se ele é um imóvel encravado, ele é mais barato. Então, tem todos esses fatores corretivos que não existiam anteriormente, que agora eles estão previstos. Para quê? Para que a gente traga a justiça fiscal. Porque a gente sabe que o imóvel que está numa grota, ele é bem mais barato do que o outro que está no terreno plano. Então, a gente tem um fator corretivo. Então, quando a gente está falando que ele tem uma estrutura que vai torná-lo mais barato, vai se aplicar um percentual de desconto sobre aquele valor penal. Só um minutinho. Quando você fala de justiça fiscal, né? Na praça de Baldinho, na praça de São Vicente, na praça de outro distrito, tem assalariado que tem casa lá. Ó. Ele vai ser comparado com quem... Tem gente que está lá em cima no morro, mas tem uma casa, igual você falou, de porcelanato, tem a casa muito melhor do que está na praça. Então, o município de Baldinho tem que olhar muito bem como que vai fazer. Porque tem muitos casos de interior pequeno que o fiscal olha a cara da pessoa, ele não olha a construção lá, o empreendimento, não. Se eu tiver um fiscal que tiver não gostar de você, ele deve estar dizendo você vai pagar igual um milionário. Entendeu? É uma questão que tem muita intenção, na minha opinião. Falando eu. Quanto a essa questão do tipo de construção, ele é avaliado não só de acordo com a localidade, não é só um bairro, centro, igual você falou, morro. É olhado o padrão construtivo. Eu mesmo, eu tenho um problema na área de tributos lá, que eu quis legalizar a documentação da minha casa e fui barrado. Por quê? Porque eu sou oposição dessa administração. Eu paguei meu ITBI. Meu ITBI está pago. Agora, falar que não tinha um fiscal, que eu nem conversar com o cara, conversar, eu paguei meu ITBI e não peguei minha certidão. E por quê?
Por quê? Baseado em quê? Se eu paguei, eu não calculei nada. Me entregaram o boleto, eu fui no banco e paguei. Entendeu? Isso é o quê? Isso é injustiça. Entendeu? Para mim é. Agora, imagine como um assalariado, um pobre coitado que vai lá acertar e chegar, tá barrado e tudo. Né? Inclusive, tem vários problemas com vários moradores, com várias residências que pagaram os impostos no PTU, quando chega lá na prefeitura não está pago. Inclusive, o problema meu nessa administração, na administração passada, não. O meu problema foi no início dessa administração que eu paguei esse ITBI, e agora estou falando que não é o valor correto, que eu tenho que repor, mas a culpa é minha. A culpa não é minha, não. Então, isso é justiça fiscal, de tributo? Presidente, pela ordem, gostaria de responder o vereador. É possível? Gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores, quem está assistindo de casa. O vereador, quando cita que a administração foi injusta com relação à cobrança do ITBI do mesmo. Hoje, um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da autotutela, de rever seus atos quando percebe que houve um erro. Então, nesse caso, quando o vereador pagou-se um ITBI no valor de seu imóvel, que constava abaixo da tabela do município, e quando foi requerido nessa administração, foi feito por um servidor anterior, no princípio da autotutela, houve-se a necessidade de adicionar esse valor. Então, ou seja, foi indagado o munícipe, aqui, hoje vereador, que chegou na prefeitura como munícipe, requerendo sim, mas a sua presença como munícipe, não como vereador, requerendo a sua certidão de quitação. Verificou-se que o valor cobrado do vereador era abaixo do de mercado. Então, a gente, na época, o setor de arrecadação, eu trabalhava no setor na época, por isso que eu tenho conhecimento do fato. A gente conversou com o vereador, passou as informações para ele que ele deveria acrescentar o valor para adequar o valor de tabela do mercado. Então, o vereador não concordou e acho que fez um ofício, né, vereador? Então, ou seja, a prefeitura ela não pode, né, isso aí seria, acho que a doutora Bruna, renúncia de receita. Então, o município ele não tem essa capacidade de dar um perdão de um tributo para um município qualquer abaixo da sua tabela. Então, vereador, isso só para responder a sua pergunta. Você explicou. Só que o problema não foi só comigo. O problema tem vários munícipes. E outra coisa, se é para fazer jus pela diferença, tem que fazer com todo mundo, porque teve gente que pagou abaixo da tabela e não fizeram. Viu? Teve gente que pagou IPTU, pagou ITBI e o dinheiro voou, sumiu. Entendeu? Eu quero terminar minha fala. Então, eu estou falando de mim, estou me colocando para dar o exemplo do que aconteceu na administração passada e agora, no começo agora. Entendeu? Então, é isso aí que tem que prestar atenção. Se quer consertar, a coisa está errada, tem que consertar para todo mundo. Todos têm que ser igual para todo mundo. Viu? Não pode ser para A nem B. Boa noite, doutora Bruna, boa noite, telespectador. Eu queria fazer uma pergunta, doutora Bruna, sobre o IPTU, né? A pessoa tem uma lojinha, às vezes, ali no centro. Quem vai pagar o IPTU né? Tem que dar o prazo. Não vai subir esse IPTU? Do comércio? Não. O comércio vai baixar, né? Porque o comércio hoje está 372,83 e a proposta é de 280. E qual os parâmetros? Ele está alegando dele, a prefeitura alega que pagou menos se eu vier
caro. O ITBI plantou o meu, um exemplo assim. Aí eu tinha que pagar 2 mil de ITBI. Aí vem 3 mil, 4 mil. Como que eu vou me defender disso? Aí nós vamos falar lá, a gente existe um capítulo que vai falar da área administrativa. Você vai chegar lá no setor de arrecadação, vai falar assim, olha, o meu imóvel foi avaliado errado. Eu quero contestar essa avaliação. Eles vão ter que fazer um formulário. E aí existe uma comissão, que são as instâncias julgadoras. Atualmente, quem decide é o secretário do prefeito. Com a proposta do novo código, não. Vai existir uma comissão formada preferencialmente por servidores efetivos, que vão analisar o seu pedido, vai buscar informações. A comissão, por exemplo, a comissão gosta da pessoa da pastora ali. É um exemplo assim, entendeu? Mas a comissão não é um só. A comissão é, no mínimo, 3. E quando você entra no seu pedido... Não, isso aí pode, por exemplo, porque o que acontece? Pode fazer que a comissão tenha, atualmente está lá, com 3 servidores, preferencialmente efetivos. Aí, por exemplo, tem município que fala, são 3 servidores efetivos, sempre tem que ser número ímpar. Aí você vai pôr 3 servidores efetivos, um representante daqui, um representante da população. E aí vai ter sim uma votação para reavaliar o seu pedido. Isso não acontece, não é só no ITBI. Esse pedido de revisão, por exemplo, eu sou o banco, e aí apurou lá que o banco deve de ISS R$2.000. Aí o banco fala assim, o Sicop vai falar assim, não, eu devo é 1.500. Aí o Sicop vai entrar com um pedido de revisão do valor do tributo, é um processo, como outro qualquer, o banco, o contribuinte, no caso do senhor, vai ter direito de falar, vai apresentar provas, vai falar assim, olha, meu imóvel não vale 50 mil, ele vale 40 mil, olha a avaliação aqui do corretor. E aí essa comissão, ela vai avaliar. Mas no caso, então, a comissão mesmo julga, não chega judicial, não? Não, a própria comissão que vai julgar. Essa comissão, ela é E se eu achar que a comissão julgou aquilo indevidamente? Aí existe o recurso. Aí existe o recurso. E quem vai julgar o recurso? Aí, É a própria comissão? Não, aí tem uma comissão que é superior a ela, no nosso código aqui. É igual quando você vai na justiça. Então, eu tenho como se fosse o juiz, aí se eu não concordo com o juiz, eu vou recorrer para outro. Então, no processo fiscal, essa instância julgadora, ela está definida. Então, lá está previsto que, na primeira instância, vão ser 3 julgadores. Na segunda instância, são 5. Entendeu? Então, assim, se você não concorda, você tem o direito de recorrer. O processo fiscal, a gente tem que pensar que o processo fiscal, ele se assemelha muito com o processo judicial. Eu vou ter um julgador, que quando eu entro com o processo, eu já sei quem é o julgador, e se eu não concordar, eu tenho o direito. Eu concordo, só que lá na justiça, lá, o juiz não pensa ninguém. No interior, felizmente, tem muita questão política. Entendeu? Eu tô falando, tem muita questão política. Lá não, o juiz não sabe quem é quem. Mas no interior tem muita questão política. Entendi. Você vê, eu considero que o erro com minha pessoa é tão grande, que eles alegaram que eu tenho que pagar um valor maior. Minha rua não tem infraestrutura. A rede de esgoto é julgada no lote de frente, num terreno. Entendeu? Que erro que é esse? Aí eles vão julgar lá 3 funcionários do executivo que tem que ser o quê? Efetivo. Que o prefeito vai escolher as 3 pessoas. Vai botar aqui para pagar a diferença. Entendeu? Estou pensando, né, para não ter essa administração, não, outras que possam vir futuramente. A vez eu estou achando que eu estou falando para outras que podem vir futura administração, não essa, eu estou falando assim, futuras, entendeu? Eu falando que possa vir ter questão política mesmo, né, dessa, de outras pessoas, entendeu? Às vezes ganha um prefeito lá que não gosta do Pedro. Aí vai ter uma gente assim, o outro prefeito que não gosta do Pedro, não. Aí pode acontecer isso, pensando só nessa, não, futuramente também. Basicamente, a proposta do IPTU é essa, mas como lá no começo eu disse, nós estamos falando de uma proposta aberta.
Então, assim, agora é a hora da gente discutir, de vocês sentarem. Vocês conhecem a realidade do município muito mais do que eu. De virar e falar, igual você falou, não, o industrial está alto. Não, então vamos abaixar, porque o preço vai variar de acordo com cada município. A proposta do PTU, em resumo, é essa. A outra espécie tributária que a gente tem são as taxas, que ela é pelo poder de polícia e pela fiscalização. Não houve criação de nenhuma taxa nova. Todas as taxas, houve só uma que foi colocada, mas a gente já falou para retirar, né, Vitor? Foi a da apreensão dos veículos, mas todas as outras taxas são as que já existem no município, que é a taxa de fiscalização, de localização, que é o alvará. Aumentou. Hã? Aumentou. Na verdade, não é que aumentou. A gente tinha no município somente 2 valores de taxa. Hã? Não, o alvará, na verdade, como que ele funcionava? Como que ele funcionava, o alvará de localização de funcionamento? Ele só tinha 2 valores, independente do tipo de comércio, do tamanho, independente disso. Existia 2 valores, ele era R$ 80 e R$ 120. Então, era só esses valores. Então, vamos falar aqui, a metalúrgica, ela pagava por ano R$ 120. Se você dividir por 12, paga por ano de alvará R$ 10 por mês. A fábrica de doce, a mesma coisa. Mas o salão da manicure, que atende ali que atende só poucas pessoas, que é mercado de alimentos, ela paga R$ 80. Se ela comer, ela é isenta. Então, aí a gente tem essa previsão. Então, se a manicure é MEI, ela é isenta. Mas não pouco a manicure, ela tem que pagar, não pouco, porque ela não pode ser MEI. A manicure, ela é aposentada por invalidez, mas a aposentadoria dela não dá. Aí ela trabalha por fora como manicure. Então, ela não vai poder ser isenta, porque ela não pode cadastrar como MEI. Então, ela vai ter que pagar R$ 80. Então, o que se propõe com o alvará de localização e funcionamento? Que ele seja pelo ramo de atividade. Então, criou-se uma tabela onde colocou que, a depender do ramo, colocou os valores. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A casa, uma oficina. A oficina manteve-se o mesmo valor, porque elas pagavam R$ 80. Então, nessa diferenciação, colocou 80. Mas o banco, que é o Sicoob, ele hoje paga R$ 120. O banco ele paga R$ 120. Então, isso é justiça? O banco pagar R$ 120, enquanto a oficina, a manicure paga 80? Não, aí colocou-se vários ramos de atividade. Colocou, por exemplo, hoje nem existe. Justiça e Comércio em geral. Vamos lá. O comércio em geral ele varia de 50 a 200 reais, a depender do tamanho. O supermercado, a casa de material de construção, ela está R$ 250. Legal. Serviço. O escritório de advocacia, ele está R$ 100. Então, estipulou, foi colocando várias atividades de acordo com o banco, porque hoje a gente só tem esses 2 valores. Igual o banco colocou-se mais caro. Eu acho que o começo estava salgado. Está salgado? R$ 250 é salgado. Sabe por quê? Se for fazer uma conta simples, esse aí por mês. Não, R$ 250 a casa de material de construção. Por exemplo, a sorveteria dá R$ 50. Pois é, mas o comércio, os comerciantes, para o comércio é salgado. De qualquer tamanho. R$ 250 para o comércio é salgado, porque apesar de ser uma taxa para pagar uma vez só por ano, uma vara de funcionamento, mas aí depois ele é um outro contribuinte com o ISS, ele vai ter, ele tem outras contribuições a mais. Então, eu acho que salgar ele nesse preço aí é uma coisa que a gente procurou sempre olhar por na hora do evento. O comércio tem tamanho, você... Na taxa de localização e funcionamento, só a atividade. Porque ele... O comércio tem uma lojinha.
Aí eu vou falar isso, então. O que é correto vai ser a taxa de fiscalização sanitária, porque a vigilância sanitária ela tem que avaliar o imóvel como um todo. Se ela vai numa padaria, aí ela vai ter que olhar toda a instalação. Se ela comer, não. Se ela não Aí a lojinha que lá, amanhã no mar, aí vai estar cansado. Mas isso só sacou lá e tira pra barato. Começando a tirar. Doutora Bruno, eu estou pensando uma coisa aqui, desculpa também interrompendo, eu queria até deixar você concretizar a sua fala aí, para não cortar a sua linha de pensamento. Quando você fala em questão do comercial, eu penso em questão de indústria. Um valor lá de R$ 1.200 é um valor alto. O nosso município gera pouco emprego, pouco isso. E assim, há uns 2 anos atrás, eu tentei trazer uma empresa aqui, o executivo pode até falar se seria viável ceder um espaço ou não. É uma empresa que o faturamento dela hoje eu acredito que está uns R$600 mil. Em cima do faturamento também tem um imposto, né? Não é esse agora, federal. Mas eu penso numa empresa dessa que ela era prestadora de serviço. E na hora que ela emitiu essa nota fiscal dela, por exemplo, era uma empresa que mexia com calçamento, com esses bloquetes, uma usina cimenteira. Então, assim, isso vai desestimular. Esse plano, esse código aí, nós vamos ter que mexer muita coisa dele, porque vai desestimular a gente trazer empresas para cá. Ninguém quer pagar imposto da maneira que está. Eu acho que até essa limita aí de 3,5%, pois é, 3%, ela é uma alíquota pesada para uma empresa grande. Os 3% é o mínimo que a lei federal diz. Não pode ser menos de 3, não. Ela fala que tem que ser de 3 a 5. Nós vamos ter que fazer uns arranjos desse trem. O mínimo legal pode ser menos de 3, não. E, basicamente, a maioria dos serviços do ISS ficou com 3. Só alterou, igual eu falei, de cartório, banco, linha de transmissão, basicamente foram só essas que foram alteradas. Todas as outras manteve o mínimo, que é 3%. Não, o TPD vai de 0,5% a 3,5%. Aí depende do valor do imóvel. Doutor, eu vou repetir isso aqui, porque eu tentei isso aqui em outra gestão, fiz a gestão não, a casa recusou e a proposta eu gostaria de saber se vai ser possível. Eu estou falando do anônimo, tá? Da pessoa que faz tempero, do cabeleireiro, do mecânico, que ele é anônimo, ele não tem como captar recurso, ele não recolhe INSS, e etc e tal. Aí, na época, eu fiz uma proposta de que pegasse esse anônimo, ajudasse ele a registrar, que seja o meio, tá certo? E a partir do momento, aí 2 anos, aí a prefeitura isentaria ele. Aí falaram para mim que eu queria quebrar o Baldinho, que eu estava querendo acabar com o Baldinho de uma forma inconstitucional. Aí eu respondo para você, a pessoa que é anônima, ela contribui com o quê? Nada. Ela é anônima, ela não tem condições de captar recurso nenhum, tá certo? Então eu queria saber se tem como incentivar esse micro e pequeno empreendedor de uma forma assim, legal, para que o gestor dessa casa pode aprovar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero tirar ele do anonimato, ele já existe, mas eu quero tirar ele do anonimato e ajudá-lo, para que depois ele venha, aí daí 2 anos, agora ele é reconhecido e ele vai contribuir para o município. Então, aí disseram que eu estava tirando. Não estou tirando. Daqui 2 anos eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar a receita do município e vou tirar o pequeno do anonimato. Segunda pergunta que eu quero te fazer para você responder. Então, já aconteceu o fato passado no cartório, o Pedro está me vendendo um imóvel. Aí você coloca o valor menor desse imóvel para pagar menor ITBI. Com essa nova, agora vai ter uma ligação entre prefeitura e cartório, isso não vai poder acontecer, certo?
autônomos. Hoje, já existe uma lei federal, que é a Lei da Liberdade Econômica. Essa lei federal, ela já vai te falar que essas pessoas que são os autônomos, a costureira, o mecânico, a manicure, o meio dela se cadastrar é através do MEI. Então, ela vai lá e cadastra-se como MEI. Na hora que ela cadastrou como MEI, ela já é isenta do alvará de localização e funcionamento. Ela tem que ir lá na prefeitura, ela vai requerer, ela vai obter o seu alvará sem o pagamento da taxa. Porque a Lei da Liberdade Econômica, então a lei federal, já estipula isso. Quando ela for pagar o imposto, ela não vai pagar o ISS lá na prefeitura, não. Porque o MEI, automaticamente, ele já é vinculado a um sistema como se fosse o Simples Nacional. Aí ele paga tudo junto, o ISS, o INSS dele, que passa-se a contribuir para o INSS, e aí, por meio, aí mensalmente, a Receita Federal faz essa apuração e repassa para a prefeitura. Então, hoje, esse MEI, ele já é regularizado através da Lei da Liberdade Econômica. O novo código, também essa proposta, ela traz a Lei da Liberdade Econômica para dentro do código, porque ela vai falar que o MEI ele está isento do pagamento do alvará de localização e funcionamento, com base na lei federal. Então, essa questão aí, basta-se ele cadastrar como MEI e ele não vai ter a tributação do alvará e nem vai se pagar o ISS. Até a alíquota do MEI, ela é mais baixa. Ela chega a ser determinados tipos de prestação de serviço, ela chega a 0,5%. Em vez de pagar os 3%, ele vai pagar 0,5%, mas ele paga tudo numa guia só, junto com o INSS dele. É como se fosse a guia do Simples Nacional. A segunda pergunta sobre o ITBI. Se vai acabar essa questão do cartório falar para colocar mais baixo. O STJ já decidiu, ano passado, que o valor do ITBI ele não é o valor que a pessoa declara lá. Ele é o valor de mercado. Então, o próprio departamento de arrecadação ou tributos, dependendo de cada município, ele pode, mesmo com o cartório falando que é 20 mil, ele pode arbitrar, por exemplo, R$ 30 mil, por força de decisão judicial. Pela base de cálculo do ITBI ser o valor de mercado, eles podem alterar esse valor independente da combina com o cartório. E o cartório também, ele recebe isso. Tá, compreendendo então. Eu fui ali, fiz uma tramitação com o vereador Pedro. Quando eu chegar lá na prefeitura, já tem um código no computador lá. É isso? Independente de como ele vai ter já uma variação, uma prévia naquele nome. Independente do que você combinou. Muito obrigado. Então, as taxas, pessoal, elas basicamente são as mesmas que tem lá. São as taxas de fiscalização sanitária, a taxa de localização e funcionamento, a taxa de coleta de resíduos sólidos e as taxas diversas, que são determinados serviços que são requeridos na prefeitura como forma de prestação de serviço, cobra-se uma taxa. Manteve-se a mesma estrutura do outro código, com alterações como houve no alvará de localização e funcionamento, no alvará sanitário. Passou-se a ser pelo ramo de atividade, pelo tamanho do imóvel. Então, vamos lá, se é um estabelecimento que manipula, vamos falar de pastor, se ele tem até 50 metros quadrados, ele vai pagar R$30. Se ele é um imóvel maior, propõe R$50. Hoje a taxa ela fixa em R$66. Então, o açougue paga R$66, a fábrica de doce paga R$66. Então, houve essa diferenciação de acordo com o tamanho do imóvel e o ramo de atividade. Porque o alvará sanitário, ela demanda da vigilância sanitária ir fazer a inspeção. Doutor, nas áreas rurais, o que acontece? No vilarejo, às vezes tem uma casa lá que tem 10 mil metros quadrados. E tem gente que tem muitos sitiantes que está enquadrado na área urbana. E aí, como é que vamos fazer esse cálculo? Pelo espaço do... Da taxa de fiscalização? Não, do IPTU, no caso. Não, é acima de 20 mil metros. Você está falando agora de IPTU. Aí, nessa casa, existe, por exemplo,
um fator corretivo que chama fator gleba, está previsto lá. Então, ele vai te falar que imóveis de 1.000 metros a 2.000 metros vai ter um percentual de desconto. No caso desses de 10.000 metros, por exemplo, desconta-se o valor também, porque o fator do tamanho do imóvel, ele torna o imóvel mais barato. Mas eu acho que a área rural vai ser bem complicado, porque para fazer um parâmetro, isso acontece muito na área rural, porque a gente tem muitos sitiantes, principalmente. Mas são áreas que já foram por lei municipal, já são urbano, perímetro também. Mas se a pessoa tem características, na listando, o perímetro, o que determina se vai ser pagamento de IPTU ou ITR é a finalidade do imóvel. Então, vamos por lá, ele é sitiante, ele tem 10.000 metros quadrados, mas ele exerce lá dentro atividade agrícola, pecuária, plantação, ele não é tributado pelo IPTU, independente do tamanho do imóvel. Porque o que determina é a finalidade, é o uso do imóvel. Se o uso, ele é para, vamos falar assim, o IPTU ele é para urbano. Se ele usa para fins urbanos, aí sim é IPTU. Mas se ele usa, porque ele tem lá uma plantação de horta, ele vende essa horta, ele não vai ser IPTU, porque o uso dele é pago. Porque, na realidade, ele utiliza do serviço público, por exemplo, coleta de lixo. Uma coisa que tem muito problema que eu vejo é essas fossas negras que eles falam. E hoje a prefeitura, nós não temos plano de saneamento básico, até mesmo para dar manutenção nessas fossas. Eu acho que o IPTU deveria ser utilizado para isso, para a área rural, porque o pessoal reclama muito, demanda muito mesmo isso. Então, assim, se for, igual a doutora está falando, com relação do imóvel ter uma utilização rural e ele não for tributado como urbano, é uma saída. Eu advoguei num caso, lá em Sete Lagoas, onde era um terreno, era dentro da área urbana, era dentro da área de Sete Lagoas, próximo à exposição, e lá ele está dentro da lei, vamos falar assim, do perímetro urbano, mas ele tem finalidade lá de criação de gado, galinha, lá tem plantação. Aí a gente entrou administrativamente na prefeitura, demonstramos o uso, e aí cancelamos. Porque o que determina é o uso do solo. A taxa de lixo. Hoje a gente também tem só uma taxa de um valor único, que é R$30 para todo mundo. Manteve-se o R$30 para o domicílio, mas criou-se subdivisões, área industrial e comercial. E aí a gente tem para comercial com área de imóvel até 70 metros quadrados, para acima de 70 metros quadrados, área industrial e aquela coleta que é feita por caçamba, que acho que hoje está R$33. E aí fez essa diferenciação que não existia. Então todo mundo gasta R$30. Então foi feito então, o comercial com área de até 70 metros quadrados, R$50. Comercial com área acima de 70 metros quadrados, R$95 anual. Por caçamba, acho que de 33 passou por R$60. De lixo. A de caçamba não, porque a de caçamba é aquela. A de lixo bem, que agora é uma taxa anual. Mas assim, as residências são R$30, manteve-se R$30. Tem que aumentar o veículo que coleta lixo também, porque que tem um caminhão do lixo. Você vai pagar R$30 quando o caminhão quer uma semana, 2 semanas, 5 semanas. E mais ou menos. É difícil. Basicamente, as taxas são essas. A última espécie tributária que tem são as contribuições. O município tem 2 contribuições, que é a contribuição de melhoria, que raramente os municípios cobram, que é a contribuição de melhoria, o que ela é? Ela é quando você executa uma obra pública e, em decorrência dessa obra pública, o seu imóvel é valorizado. E aí, o município ele tem o direito de cobrar o percentual dessa valorização. O que a gente tem de contribuição não houve alteração do Código anterior, até porque é a cópia do Código Tributário Nacional,
Então, não tem que se mexer em contribuição de melhoria, porque a gente nem tem esse poder, a gente tem que copiar o que já está no Código Tributário Nacional, então não houve alteração de contribuição de melhoria. Quer dizer que se tiver um calçamento na minha rua, aprovando automaticamente. Aprovando já existe no Código atual. Pois é, aí o prefeito pode aumentar o IPTU da minha Não, casa. isso vai cobrar uma contribuição, chama contribuição de melhoria. E qual o valor dessa contribuição? Isso é feito de acordo com o cálculo. Aí vem a tabela lá, de acordo com o governo federal. Então nós, se aprovar, nós vamos aprovar, não aumenta. Não, isso já existe. Contribuição de melhoria é uma espécie tributária que não é utilizada, mas ela é padrão nos cortes. E a contribuição de iluminação pública não houve alteração nenhuma. A cópia do que está aí foi passada para esse código, não houve aumento, não houve alteração, não teve diferença nenhuma. E para finalizar o código, a gente tem o processo tributário administrativo, como eu disse anteriormente, era uma das deficiências do código atual. Então, quando vocês viram, né, é uma das maiores partes do nosso código, é o processo. Por quê? Ele vai trazer os prazos, as formas, tudo como garantia para o contribuinte dos princípios constitucionais e trazendo as instâncias julgadoras. Outra alteração que a gente teve, que eu até esqueci de falar, foi referente ao cadastro. Uma das maiores deficiências de todos os municípios é o cadastro. Por quê? Você não consegue cobrar das pessoas porque o cadastro está faltando informação. Falta o endereço, falta o CPF, falta a identidade. Então, a gente trouxe a previsão de que hoje já é muito habitual em vários municípios de fazer convênios com a Receita Federal, com a Copasa e com a CEMIG para compartilhamento de dados, para que se melhore o cadastro. Em resumo, basicamente as principais alterações que são propostas são essas. É uma proposta onde vocês, como eu disse, vocês sabem muito mais do município do que eu. Então, vocês têm que alterar mesmo, têm que mexer mesmo. E eu estou à disposição para vocês precisarem de dúvidas, de alterações. Muito obrigada. Nós queremos a melhoria do município. O que a gente quer? A melhoria do município. Nós não queremos, né, que amanhã tem que dizer a grama cor, tem que nosso problema. Ele fez a melhoria lá na rua dele, não vai falar, foi o IPTU que aumentou, mas vai ser uma taxa, vai cobrar a mesma taxa. Mudou de novo, mas não deixou de fazer uma cobrança. Mas isso já existe, isso não é novo, não. Essa contribuição de melhoria, ela está prevista no Código atual. Isso não está sendo criado aqui, não. Na verdade, isso já existe desde o Código Tributário Nacional, ele é bem antes da Constituição, ele é já antes de 88, já tinha essa previsão. Ô, doutora Dona, muito obrigado pela atenção, está explanando aí para a gente sobre esse assunto. É um assunto muito delicado, que mexe, acaba que, como eu falei no início, mexe, vai mexer no bolso do povo. E tudo que for para tirar, eu acho que é complicado. A gente tem que estar agregando. Mas tem algumas coisas que o município vai precisar de fazer para a questão de atualização. Né? É preciso, é dolorido, mas é preciso. Tem coisa que vai ser preciso de mexer. Eu acredito que nós vamos ter que fazer algumas emendas no código, com relação a valores mesmo, mas nós teremos que passar por isso, né? Eu gostaria de deixar também a palavra para alguém, o pessoal que está aí, se quiser se pronunciar aqui, se alguém tiver alguma coisa está disponível aqui na casa, a pessoa pode fazer o seu, colocar o nome, o CPF, e se for pessoa, instituição pública, ou se for autoridade, organizações não governamental, associações representantes, e os munícipes também. Então, a gente tem um material que está disponível aqui, porque às vezes a pessoa não vem, mas quer fazer um posicionamento,
E a gente está aberto para isso aqui. Presidente, eu queria fazer uma pergunta só, doutor, né? Porque o pessoal trabalha muito em comparação. Então, é importante tirar essa dúvida. Tem alguém, uma cidade com fundo de participação como o nosso, que já deu certo, que você realizou, alguém realizou, para comparar? Porque cidade e tal. Não tem qual é a cidade e tal, você escolhe Baldi. Mas tem alguma cidade com o mesmo perfil financeiro de Baldi, que já levou, que já fez esse tipo? Acho que para o polícia, por aí, até para mim saber isso, para ele, não, gente, nós faltamos algo comparando, entendeu, Bergman? E esse código ele é muito parecido com o que já existe no Jequitibá. O Jequitibá, o código ele é de 2014, ele sofreu várias alterações, então ele parece muito com o de Jequitibá. Ele parece muito com o de Inhaúma, que foi o município também que eu trabalhei no Código Tributário, foi em Inhaúma. Então, Inhaúma ele é do ano de 2019 ou 2018. Não lembro assim de cabeça, o tempo também está muito rápido. Então, assim, da nossa região, eu te falo, Jequitibá, Inhaúma é o mais recente que teve. Eu trabalhei com ele na época em Inhaúma também. Vou passar a palavra para cada vereador agora, para a gente finalizar também essa audiência pública. O Matheus. A gente, foi muito bom trazer essa especificidade, essa classificação, né, mas a gente vai ter que olhar também nesse sentido aí, né, correlacionado com a realidade nossa, né, porque senão a gente corre o risco de fazer algo assim, totalmente normativo e não ter essa direção, como é que vai ser o impacto. Né? Então, nas comissões aí, quanto a finança e quanto a administração pública também, o impacto vai ser disso na comunidade de cada um, seja comerciante, seja metalúrgica, seja qualquer área que for, a gente vai ter que fazer essa correlação para chegar ao melhor denominador. Né? É um projeto polêmico, né? Nós estamos com a cabeça aqui, desde quando falaram que ia mandar esse projeto para casa. A gente sabe se falar que vai mexer no bolso do cidadão. Vocês estão botando aumento para a gente paga tanta coisa, tanto imposto, as coisas tão caras. Como é que você vai cobrar da gente? Usa você lá para me representar, você está cobrando de mim, vereador? É assim que o povo vai falar lá fora. Mas, diante da necessidade do município também, a gente não pode dar para os outros. Né? Nós precisamos ajustar algumas coisas mesmo. Né? E o maior medo é falar assim, vou cobrar no povo. Se você for ver pela explicação da Bruna, o comércio vai baixar, né? A indústria vai subir. Aí você tira de um e põe no outro. Então, eu acho que a gente tem que sentar, né? Eu acho que deixar de aprovar não é o caso. Eu acho que a gente tem que lapidar bastante, ver o que vai ser melhor do nosso município, para o nosso município também continuar avançando, mas que não cobre, né? Tanto assim do nosso povo. Né? A gente vai ter uma dor de cabeça aí, fazer, como o Marcos falou, várias emendas, mas nós vamos ter que tentar, de alguma forma, deixar o município continuar avançando aí. É isso aí. Obrigado, Bruno, pela explanação. Estou muito feliz com o que você falou. Obrigado a todos que vieram assistir. Isso é muito importante, a participação do público. Né? Como ele me falou, infelizmente, foi divulgado na rede social, o carro de som rodou. Faltou falar na rádio. E aí, falou na rádio, então. E o pessoal não veio. Isso é uma audiência de extrema importância, porque todo mundo está sabendo quem está querendo e o povo não vem. É lamentável, mas é isso aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, nosso município vai continuar avançando. Um abraço a todos, boa noite. Parabéns, doutor, muito bem explicado, a todos os envolvidos aí. Eu queria fazer um pedido a você de Baldi região. Ajude a gente a acertar. Nos procure, dê opinião, dê sugestão, né? Para que a casa possa votar, porque nós temos o poder de ir com a caneta, mas você tem o poder de dar sugestão, procurar o presidente, procurar qualquer vereador aqui, que é seu representante, nos dar ideias, trazer ideias para nós, para que a gente possa acertar o máximo em seu favor. Deus abençoe igualmente. Eu quero agradecer aos colegas que tiveram aqui do seu, que foi uma pessoa que eu conheci pessoalmente, o Sandro, das meninas, por ter comparecido aqui e procurar se inteirar o assunto.
agradecer a doutora Bruna pela explanação, pelo conhecimento, por nos mostrar a real situação que se vive no nosso município. Mas eu agradeço muito quando se fala em aumento de imposto, porque o Brasil é um dos países que mais paga impostos. Eu tenho a oportunidade de trabalhar. Infelizmente, todo mundo sonega imposto. Se não sonegar imposto, o açougueiro, se eu for guiar todas as vacas que eu vejo no açougue, ele não vai conseguir sobreviver. Com a guia, ele costuma matar 2, 3 vacas. Eu tenho um caso recente para falar aqui que me entristece muito. No meu primeiro mandato vereador nessa cidade, nós perdemos uma empresa de embalagem, aqueles potinhos de madeira, por questão de imposto. E que nossa empresa já é uma cidade, o imposto é menor que o Baldinho. Então a gente tem que adequar, a cidade paga menos, a gente atrair essas pessoas, está trazendo para o nosso município, porque a perda, essa causa é muito ruim aqui. Portanto, é um assunto político. Nós vamos ter muita dificuldade em adequar esse projeto do plano de sanitismo. Eu respeito a opinião dele, mas quando se fala em aumentar imposto, eu concordo com a fala do senhor, mas eu acho que a situação não é momento de aumento. Vereadora Lúcia Helena, nossa pastora. Então, colegas, e a todos que estão assistindo, agradar a todos vai ser impossível, Mas também não podemos ter variações. Aqui, falamos uma coisa, aprovamos uma coisa. Depois de aprovado, muda completamente a história lá fora. Aí eu chamo de variações. Aqui, a gente... Porque nós temos que olhar o que é melhor para o turismo. Nós não podemos olhar, tem que ver o que está pedindo. A gente aprova uma coisa aqui, acha que tem uma coisa, e eu falei, tem melhoria, aí não vai chamar que aumentou o IPTU, não. Aí muda o nome. Não deixou de cobrar, não deixou de ter aumento. Não deixou de mexer no bolso do cidadão. E quando, irmãos, meus amados, quer ficar bravo, quer ver uma pessoa brava, é mexer no bolso. Mexe no bolso do cidadão. Então ninguém gosta de mexer no bolso, né? Então, é um caso que nós temos que reavaliar, tem que ter medo assim, e sentar e conversar e reavaliar. Vereador Nicanor. Boa noite, muito obrigado, doutor Bruno. Mas não tem que, igual os colegas falou, não tem que fazer várias emendas nesse projeto, viu? E nós temos empresas que já saíram do Baldinho, foi para outros municípios, que teve a Fruta Bela, teve outras empresas de doce que saíram daqui, e outros municípios ofertaram quase isenção de imposto ou um imposto menor. Nós temos que olhar muito isso, né? É muito importante, senão não perder outras empresas, que talvez possa vir para cá, não que estão aqui, com futuras empresas vir para cá. Muito obrigado. Né? Vereador Brasil. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do Disseu, do Sandrinho, da Margarida, já esqueci o nome dela ali, teria a presença de vocês aqui, e a doutora Bruna também, cada um de vocês aí. E eu gostaria de deixar muito bem claro, eu sou favor do povo. Eu sou vereadora da população da cidade de Baldinho. O que for a população eles querem, eu estarei junto com eles. E se uma coisa boa, igual está aí, na verdade, igual a fiscalização de lixo, né? Aí seria uma coisa muito boa para a comunidade. Mas sendo assim, quando está mexendo no bolso, e se for bom para o povo, eu estarei junto com a população. Mas muito obrigado a todos, boa noite. Passar a palavra para o vereador Marconi, acho que ele vai dar uma palavra. Mais uma vez, né, eu não posso deixar de falar as coisas que eu entendi. Né? Acho que nós não temos o poder da caneta, né, para defender os munícipes. Então, o poder tem que ir na mão de cada um vereador, que é a caneta. Entendeu? Eu acho que esse projeto dos impostos, isso aí vai ter que fatiar isso aí. Tem que cortar muita coisa. Porque
melhorou a rua, pôs bloquete, automaticamente o executivo, não estou falando de hoje não, o futuro, o próximo prefeito, ele tem autonomia de aumentar o IPTU, os impostos, né? Porque colocou um bloquete na rua só tem assalariado, aposentado, aí aumenta o imposto. Isso aí não podemos concordar, né? Taxa disso, taxa daquilo, como diz a vasculha. Vai ter meios do executivo fazer o que quiser dentro do projeto. A gente aprova, nós aprovamos, o fulano vai mora em tal bairro, vai diminuir. Que é isso, gente? Que dia que um executivo de qualquer lugar do Brasil vai baixar imposto? Que dia? Nunca. Nunca. Tanto problema que teve aí, a prefeitura tem um rombo por causa de imposto, um rombo que favorece muitos que fizeram, foi beneficiado, não devolveram um centavo. Um centavo. Eu expliquei o meu caso aí, eu moro numa rua que não tem infraestrutura, não tem nada, o que eu paguei de TBI não, eu tenho que repor. Não tem esgoto, não tem nada, eu tenho que repor, né? Eu sou oposição, eu tenho que repor. Então é difícil. Eu vou falar com vocês com sinceridade. Eu falei, isso vai para as comissões. Eu vou votar não. Eu não aprovo esse código tributário, porque isso é só para aumentar o imposto e o povo quer o dinheiro do custo. E para gastar. Eu não vou aprovar. O meu voto, já estou falando adiantado. Eu não vou aprovar esse código tributário, porque isso vai acabar com o bolso do povo. Cobrar aí de uma empresa aí 1.000 e tantos reais, uma empresa que está gerando, não tem empresa nenhuma em Baldinho. Que empresa tem Baldinho? Tem a metalúrgica, as fábricas de doce, aí vai lá, a fábrica de doce tem 30, 40 funcionários, vai pagar um absurdo de imposto, fora o ISS, fora outros impostos que vai estar junto ali, de tudo que fizer lá, como que vai manter os funcionários na fábrica de doce? Como que uma metalúrgica lá, que sobreviveu depois que o Norival morreu, a Graziella está lá tentando sobreviver, dando emprego, já está com 2 turmas, aí vem um imposto, ISS, eu não sei o quê, como é que ela vai fazer? Tá, tem pai de família, lá tem mãe de família, e nós aqui metemos a caneta para poder subir o imposto em cima. Então, acho que nós temos que prestar muita atenção. Ele foi muito feliz na vida dele. Né? Isso é uma faca de 2 gumes. Nós podemos aprovar e o povo lá fora vai matar para cima de nós. Eu prefiro não aprovar, porque eu estou defendendo os meus eleitores, eu estou defendendo todos os moradores de Baldinho, todos os aposentados assalariados, porque não tem tanta melhoria, não. As ruas que tiveram melhoria foi menos que nós aqui mesmo arrumamos. Emenda parlamentar, né? Cadê a quadra lá de São Vicente? Que o dinheiro está lá dentro da prefeitura, já está no copo da prefeitura, cadê a obra? Esse dinheiro evaporou. Agora eu vou votar para poder aumentar imposto ou não, viu? Então eu já estou adiantando meu voto. Meu voto é não. Eu não sou a favor de aumentar imposto para morador nenhum. Quem mora na praça vai pagar mais, mas na praça tem gente que é assalariada. Na praça tem gente que São Vicente, Baldinho, de Grande, para todo lado que você for, ganha salário mínimo. Ganha salário mínimo. Só que ele mora na praça, vai aumentar o dele, e o outro mora lá no Cerradinho, um exemplo, que tem uma casa enorme lá, vai pagar menos. Eu não sou a favor. Gente, é isso que eu queria falar, não foi nada. Ô, doutor, eu queria fazer uma pergunta que talvez ela comece nessa área para a gente saber responder. Nós temos no município de Jaboticabal, de Baldinho, está em muito crescimento, que é observado desse tempo no município nosso, uma usina fotovoltaica. Lá são 330 hectares dentro do município de Baldinho e 70 hectares está dentro Não, 330 em Jaboticabal e 70 está em Baldinho. Como que se dá, nesse caso aí, o recolhimento desses tributos? Porque eles vão usar a rede da CEMIG. E
Você saberia falar como que funciona? Porque lá em Jaboticabal eles criaram uma lei de isenção para essa empresa por determinado período. E, em contrapartida, eles tiveram que contratar um número X de funcionários dentro do município. E, nesse caso aí, como que fica essa tributação disso? A primeira tributação que eles vão ter vai ser o ISS da construção. E provavelmente a Jaboticabal, ela concedeu. A primeira tributação que essa empresa ela tem é o ISS da fase de construção da usina. E aí, eu até vi essa lei de Jaboticabal, eles concederam a imunidade tributária do ISS da construção. Então, o período, o que eles iriam pagar pela obra, eles foram isentos. Quanto à tributação, quando a linha de transmissão está funcionando, aí não é tributado com ISS, não. A única tributação que é feita é sobre a construção, porque as usinas, elas têm uma lei federal própria que estipulou como que vai ser a tributação. Mas essa arrecadação, parte dela, será que vem alguma coisa para o município? Ou porque a CETIG está usando o espaço do município, né? O solo mesmo, na parte do solo, está dentro do nosso município. E como que o município nosso pode obter uma vantagem em cima disso, ou não sei se é um correto seria falar vantagem? É só o ISS da construção mesmo, porque a questão de transmissão de energia entende como se fosse utilidade pública, interesse público e benefício da população. Então, tem um regramento completamente diferente dos outros. Então, é somente o ISS do período da construção. Muito obrigado aí pela resposta aí. Gente, eu espero que essa audiência tenha alcançado os objetivos nossos e da população em si, porque pode falar agora que não estão cientes do que está para vir. E a gente vai passar nas comissões, eu acredito que vão ter que mexer com os dois, e aí, como o Pedro falou, a gente precisa colocar o município tem que ajudar, não pode falar não. E a injeção no município, eu acho que ideia de nenhum vereador. Todo mundo tem consciência disso e a gente quer que prospere. Travar o município não tem ninguém com essa cabeça aqui. Isso é muito medíocre, se a pessoa pensando em trem disso. E é isso aí. Eu agradeço a todos, o seu, as duas senhorinhas que estavam ali, o Sandrinho, o pastor do lado, mais uma vez aí, o moço aí do nosso. Dar um reconhecimento aí do Conselho Tutelar, né, pastor? Dar os parabéns também para o senhor pela linda campanha lá e a vitória, assim, muito merecido, viu? Do coração dele. Muito merecido. Faz um trabalho para a nossa sociedade muito bacana. Sou professor. Então, vamos encerrar isso aqui. E depois do encerramento, eu vou pedir o pastor para fazer uma oração para Deus. Sob a proteção de Deus, em nome do povo desse município, fechamos nossos trabalhos. Declaro encerrada essa audiência pública. Pastor, presidente. Assim, boa noite a todos, boa noite, boa noite, vereadores, boa noite, senhoras. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu e tenhamos um restante de semana maravilhoso, muito abençoado. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos trabalhos que foram realizados aqui nessa casa. E cada dia, essa casa, a Câmara Municipal de Baldim, ela possa, meu Deus, desenvolver o melhor com sabedoria, com discernimento, e que a nossa população, a nossa cidade, seja uma cidade que venha avançar, crescer, ser uma cidade muito abençoada. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
nós